Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai tentar entender uma situação que, olha, é bem confusa. No meio de um conflito militar super tenso, os Estados Unidos simplesmente anunciam um acordo nuclear histórico com o Irã. Qual é o problema? Bom, o Irã parece estar contando uma história completamente diferente. De um lado, uma declaração de vitória, do outro, uma lista de exigências. O que é que foi realmente combinado? E tudo começou com essa declaração aqui bem enfática. Depois de semanas de ataques aéreos, o presidente americano Donald Trump vem a público e anuncia o que parecia ser o fim do impasse nuclear com o Irã, chamando isso de vitória total e completa. Um momento que parecia ser um baita triunfo diplomático, mas o que exatamente levou a essa proclamação toda? Bom, se a gente olhar pelo lado de Washington, a história é bem clara. Anos e anos de sanções. E agora, para completar uma campanha militar bem intensa e recente, tudo isso teria criado o que a Casa Branca chamou de alavancagem máxima. Basicamente, seria a pressão necessária para forçar o Irã a sentar na mesa de negociações e finalmente ceder. E a escalada militar foi, assim, muito rápida e sem trégua. Desde o fim de fevereiro, uma série de ataques aéreos bem coordenados atingiu o coração do programa nuclear iraniano. A ofensiva chegou no auge com ataques à infraestrutura de exportação de petróleo do Irã e a um complexo petroquímico só um dia antes do anúncio do acordo. O recado era bem claro: a pressão militar não ia parar. E o motivo de toda essa pressão está nesse número aqui. As estimativas indicam que o Irã conseguiu acumular mais ou menos 440 quilos de urânio enriquecido. E é essa quantidade que os Estados Unidos afirmam que vai ser totalmente removida do país como parte desse novo acordo. O que torna a situação tão crítica é exatamente o que a gente vê nesse gráfico. A primeira barra mostra o urânio para uso civil, que fica bem abaixo de 20%. A terceira, lá em 90%, é o nível para fazer uma arma nuclear. O estoque iraniano, que está no meio, chegou a 60%, um passo que tecnicamente é muito pequeno para atingir o nível de armamento. E isso mostra a urgência que Washington e seus aliados sentiam. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que vocês querem que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. A solução que o ZEUA propõe é por si só uma coisa gigantesca. Envolveria uma operação logística que nunca foi vista antes para escavar e remover esse material de instalações que foram bombardeadas e estão radiativas. Isso exigiria uma cooperação total do Irã dentro do seu próprio território, uma tarefa de uma complexidade absurda. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Enquanto os Estados Unidos estão lá, celebrando uma vitória total, a versão dos fatos que vem de Teherã é radicalmente diferente. O Irã não confirmou acordo nenhum para remover o urânio. Pelo contrário, no mesmo dia do anúncio de Trump, eles divulgaram um plano de 10 pontos. E isso não é um acordo, são as condições deles para um cessar-fogo duradouro. E como a gente vai ver, os termos são bem diferentes. As exigências iranianas são basicamente uma lista de tudo o que o país vem pedindo há anos. Reconhecimento do seu programa nuclear, retirada militar dos Estados Unidos, fim total das sanções. E o ponto crucial aqui, pessoal, é que não existe nenhuma menção à remoção do estoque de urânio. Nenhuma. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Então, o que a gente tem aqui são duas versões da realidade que são completamente opostas. Vamos colocar elas lado a lado para a gente ter uma noção do tamanho desse abismo diplomático. E aqui o contraste é gritante. De um lado, a narrativa americana fala em desmantelamento total e remoção de material. Do outro, a exigência iraniana é pelo reconhecimento dos seus direitos e o fim das sanções. As duas partes não parecem nem estar falando sobre o mesmo acordo. Se existe algum espaço para negociação, talvez ele esteja escondido nessa expressão, para fins pacíficos. O Irã insiste no seu direito de enriquecer o urânio usando essa justificativa. A grande questão diplomática é se esse material a 60% pode de alguma forma ser redefinido ou renegociado de um jeito que permita que os dois lados saiam dessa sem parecer que perderam. Com duas realidades tão distantes uma da outra, o futuro imediato é uma grande interrogação. O que a gente pode esperar nas próximas semanas? Bom, o relógio está correndo. Existe um cessar-fogo provisório de 2 semanas. É uma janela de oportunidade muito apertada para os diplomatas tentarem transformar essas duas narrativas que não batem em um único acordo que seja real e que funcione. A pressão é simplesmente imensa.
A proposta americana, se ela se concretizasse, seria uma cooperação inédita na história. Mas se a gente olhar a posição iraniana, isso também pode ser só o silêncio antes da tempestade de um fracasso diplomático completo, com consequências que ninguém pode prever. A questão que fica é essa: a gente está à beira de uma cooperação sem precedentes ou de um colapso diplomático total? Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!